nosso programa Prosa Afinada, a gente convidou hoje o nosso deputado estadual, Durval Ângelo, e que a gente quer dissipar alguns problemas da conjuntura brasileira, da questão política. Ô Durval, é um imenso prazer em tê-lo aqui, certo? E que você é uma pessoa que mais conhece da política do Brasil e de Minas Gerais. Então gostaria que você falasse algumas palavras agora. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, Paulo. Olha, eu acho que nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos obscuros, né? Eu acho que o exercício da reflexão, do pensamento é fundamental. Quer dizer, nós temos que trazer luzes para esses tempos. Então eu quero elogiar você, toda a equipe de comunicação, o grupo de engenheiros que estão produzindo o nosso programa Prosa Afinada, que eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito para a gente acender algumas luzes nesses tempos sombrios atuais. Quais os cenários para a eleição de 2018 no Brasil e em Minas Gerais? Olha bem, nós vivemos hoje, nesses tempos obscuros, dois processos. Primeiro, a gente vive, Paulo, um processo da judicialização da política. Todo mundo acha que a vontade do povo não vale. Perde uma eleição no município, recorre ao Poder Judiciário. Ou, como a triste figura do nosso senador mineiro, que perdeu, a Dilma teve 54 milhões de votos, e como ele disse na gravação com seu amigo Wesley Batista, que ele recorreu à justiça para encher o saco. E a gente está vendo a tragédia que está o Brasil. Ontem eu estive com um grupo de prefeitos que eles falam assim, olha, a judicialização da política está tão grande que a vontade que eu tenho é de pegar a chave da prefeitura e entregar para o Ministério Público. E a gente vive um outro movimento, que é a politização do judiciário. Quer dizer, o judiciário fazendo coisas que o Poder Legislativo não faz. Ou, ao mesmo tempo, juízes e até ministro da Suprema Corte dando opiniões sobre cenários políticos. Então eu acho que isso é ruim, porque o judiciário perde sua independência, os poderes acabam não tendo essa independência. E o cenário político nacional vinha caminhando. Todo mundo indicava, ou os analistas mais sérios, a vitória do presidente Lula. Porque desde 1989, que foram retomadas as eleições diretas no Brasil, todos que estiveram há 9, 10 meses na frente, acabou ganhando a eleição, em primeiro e segundo turno. E era a situação que o Lula vivia. Então decreta-se uma prisão, num processo absurdo, e embaralhou muito o cenário nacional. Eu acredito que mesmo da cadeia, e com todo esse movimento que foi criado em torno da figura do Lula, o grande eleitor desse Brasil ainda continua sendo Lula. Ou para ele mesmo, ou para quem ele indicar. Então o cenário nacional está confuso, porque a gente não sabe quem é que vai ter o apoio do Lula ou se será o próprio Lula. Agora, o cenário nacional mostra claramente que o PSDB virou pó, literalmente virou pó. A centro-direita e a centro-esquerda acabaram. Daí que você entende, Lula na frente e Bolsonaro na frente. Isso é um processo que aconteceu também em outros lugares do mundo, quer dizer, num quadro de radicalização, você tende os extremos reinarem. Então o PSDB vai desaparecer do cenário. Não sou só eu que digo isso. O próprio Fernando Henrique Cardoso fez uma análise dessa. Em Minas Gerais já inventaram de tudo. Fernando Pimentel tem aparecido com todas as dificuldades do Estado que foram herdadas, um déficit de 8,2 bilhões, ele aparece na frente de todas as pesquisas. Já inventaram o candidato de proveta, trazendo de Brasília deputado federal, Fernando manteve-se inalterado. Já inventaram até um ex-governador, o Anastasia, com apoio do Aécio, Pimentel continua em primeiro lugar. Quer dizer, estão vendo que não ganham, não votam. De novo, a gente está vivendo um processo de judicialização da política. Então, eles percebem que esse quadro é um quadro de fortalecimento do Fernando Pimentel,
Porque nas dificuldades do Estado, a gente vê como está o Rio Grande do Sul, como está o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, que recentemente, né, ou a saúde de Brasília, ou do Distrito Federal, ou a crise penitenciária no Nordeste, hoje em 9 a 10 estados do Nordeste. Facções criminosas, Paulo, dominam as cadeias. Em Minas não. Minas você tem dificuldade, você tem os duodécimos dos poderes em dia e ao mesmo tempo você vê um governo que está se firmando. Mas o cenário hoje, eu acredito, e a Folha, o Ibope, o Ascenso, a Vox Pop estão mostrando mais de 20% de preferência do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores recebeu uma grande aprovação. Então eu acho que é um quadro bom para as esquerdas, para a gente se mirar também no Congresso Nacional. Precisamos ter senadores e deputados federais comprometidos com a Agenda Brasil, com amor a esse país. A gente está vendo como eles estão entregando o patrimônio nacional, nosso petróleo, como que está o processo de privatização do sistema elétrico. Você é engenheiro, você sabe muito bem o crime que estão se cometendo. Então eu acho que a gente eleger também bancadas federais, senadores comprometidos com o Projeto Brasil, que não sejam entreguistas, que não queiram que esse país volte a ser de novo colônia dos Estados Unidos, é uma boa perspectiva. Então eu acho que as eleições desse ano indicam para uma vitória da esquerda, o Partido dos Trabalhadores capitaneando com outros partidos, e a gente está vivendo nessa crise, por exemplo, da prisão do Lula, uma união das esquerdas, coisa que a gente não vivia nos 20 anos no Brasil. E as esquerdas estão pensando um projeto Brasil comum. Então eu acho que a gente tende a sair melhor desse processo do que antes. Tanto que o livro último meu que eu escrevi em dezembro do ano passado, eu pus um título provocativo, Tempos de Esperança, porque eu acredito que nós vamos ter tempo de esperança. É evidente que eu lá faço uma reflexão de Baruch Spinoza, dizendo que esperança e medo estão sempre juntos. Baruch dizia que, isso pensado há 400 anos atrás, que a esperança e o medo caminham de mãos dadas. Você tem esperança porque você tem medo. Você tem medo, para não desesperar, você cria a esperança. Então eu acho que nós podemos viver tempos de esperança nesse Brasil. A minha visão é otimista, um pouco naquela visão, né? Pessimismo da razão, mas otimismo da vontade, é o que a gente procura viver. Tá. Outra coisa que eu queria, que a gente fica numa dificuldade imensa de poder entender, é a questão que cortaram as verbas dos empresários para poder doar. Hoje a doação é dos partidos. Como é que fica isso, deputado? Olha, nós do Partido dos Trabalhadores, e eu estou desde a fundação no PT, nós sempre defendemos verbas públicas para o financiamento eleitoral. Eu acho que não é para inventar a roda. Assim é em Portugal. Portugal só conseguiu passar sua política limpa quando criou o financiamento público de campanha. Isso há 16, 18 anos atrás, a política de Portugal teve uma grande mudança. Isso também foi na Espanha, mais recente, e na Itália, até um pouco mais antigo ainda. E aí a população, que muitas vezes rejeita a ideia do financiamento público, tem que saber que é mais barato o financiamento público de campanha, porque senão o empresário vai querer cobrar depois em obras públicas, em licitações, em concorrência, as famosas propinas. Então nós temos esse ano um fundo público eleitoral. Então eu acredito que isso vai moralizar a campanha. Agora, isso não impede que haja caixa 2 ou 3 ou 4 por fora de empresário, mas os empresários também estão preocupados. Então a gente vê que cresce, nem tanto por questão ética, mas por medo da justiça, né? Por medo de punição, por medo de ver seu nome envolvido no escândalo de corrupção eleitoral. Então eu acho que na realidade essas eleições, se houver uma fiscalização mais séria e ela acontecendo pela primeira vez com um fundo público de campanha, tende a melhorar, tende a moralizar, tende também a criar condições mais iguais
de disputa, porque nós que estamos no cargo somos beneficiados, porque o nome nosso é conhecido, a gente está sempre na mídia, a gente tem a infraestrutura da Assembleia, e aí é muito desigual a concorrência para que tenha renovação. Então eu acho que essa eleição é a primeira que acontece com fundo público de campanha e a gente espera que isso seja exclusivo. Tem uma distorção, que ainda não foi colocado o limite para doação pessoal do candidato, o que favorece que candidatos ricos possam colocar, de acordo com o seu patrimônio, milhões e milhões numa campanha, mas tem um limite, né? Por exemplo, hoje, para deputado federal em Minas, não pode ser mais que 2,5 milhões. Deputado estadual não pode ser mais que 1,5. Aí vai dizer, mas isso é muito, muito. Alguém que talvez vá nos assistir, né? Eu digo o seguinte, é muito, mas tem gente que gasta 10, 15 ou 20 vezes mais do que isso. Então, pelo menos esse limite também estabelecido já é uma coisa positiva. Ô, deputado, eu gostaria de agradecer. Eu acho que você falou, no geral, tudo que a gente estava esperando. Então, eu queria agradecer a você, de coração. Eu que agradeço, e agradeço a toda a equipe. Eu acho que a tragédia que nós vivemos hoje é aquela que Hannah Arendt identificou com o julgamento de Reichmann em Jerusalém. É a tragédia da ausência do pensamento. Então, eu quero agradecer, que é muito importante isso, tá? Muito obrigado. Parabéns. Falou.